Se você sente que não sabe orar ou que você trava para colocar os seus pensamentos e sentimentos diante de Deus, isso não significa falta de fé. Isso é a sua mente criando as barreiras, como se Deus fosse inalcançável. Só que Jesus morreu exatamente para fazer o contrário, para aproximar todos nós de Deus. Então hoje eu quero te lembrar disso. Uma conversa simples com Deus já é uma oração. Então você pensa em tudo que você vai dizer, você se prepara, aí você abre a boca e dá aquele branco. E aí você começa. E se sente como se você estivesse falando sozinho, como se nada fizesse sentido, como se as suas palavras estivessem batendo no teto e voltando para você. E aí você diz 2, 3 frases e termina com um amém. E por dentro você pensa, tá, e agora? Nada mudou. E aí vem aquele pensamento que trava tudo. Deus tem tanta coisa, por que Ele pararia para me ouvir, logo eu? Só que repara, isso não é Deus te rejeitando. Isso é a sua cabeça te impedindo de chegar até Ele. São as suas barreiras. E tudo isso não é porque você não quer falar com Deus. É porque parece que você não sabe como chegar sem se sentir pequeno, confuso, insuficiente, indigno. E isso é um bloqueio mental. Como se Deus fosse inalcançável para você. E essa não é a nossa realidade. E isso é um bloqueio seu. Porque Jesus não morreu para você ter acesso difícil a Deus. Ele morreu para você ter acesso direto. E esse acesso direto a Deus não é tão difícil quanto parece. Eu vou te explicar por quê. Porque o problema não é você saber orar. O problema é você achar que oração precisa ser estruturada, com começo, meio e fim, com formalidade, que você precisa se preparar para isso. Como se a oração tivesse um jeito certo de fazer, um nível. Como se tivesse gente que ora certo e gente que não ora certo. E quando você não se sente à altura, você trava. E eu quero orar por você que se sentiu travado hoje. Deixa o seu primeiro nome nos comentários e escreva: eu aceito dar mais um passo hoje. Eu vou apresentar cada nome em oração. Então Jesus contou uma história que vira isso, tudo o que você está pensando, do avesso. 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e ele ficou em pé e disse: Deus, eu te agradeço porque eu jejuo, dou o dízimo, faço tudo certinho. Já do outro lado, um cobrador de impostos que nem levantou os olhos, bateu no peito dele e disse: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que esse homem e não outro, ele voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Lucas 18:13 diz: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. É uma frase curta, sem preparo, só a verdade, a pureza do coração. E é isso que muda tudo. Deus não pede um discurso, uma formalidade. Deus não quer que você se prepare para falar com Ele. Deus só quer a sua simplicidade, a sua verdade, uma conversa de um filho com o seu pai, a sua presença. O fariseu orou como quem se justifica. Já o cobrador de impostos, ele orou como quem se entrega. E foi isso que Deus ouviu, a entrega dele, a simplicidade. Então hoje, faz o simples. Fecha os seus olhos e sem pensar muito, fala o que vem no seu coração, se entrega. Diz só: Pai, eu estou aqui. E se vier mais alguma coisa, você fala. E se não vier nada na sua cabeça, fica.
fica na presença de Deus, não precisa falar nada. Porque eu deixo de dizer uma coisa, que muita gente precisa ouvir. Até o seu silêncio diante de Deus é oração. O que trava a gente não é a falta de palavras. O que trava a gente é a autocobrança. Você não precisa estar pronto para falar com Deus. Você só precisa estar presente, disposto, de corpo e alma, de coração. Jesus não morreu para você ter que merecer esse acesso. Jesus morreu para você ter acesso direto a Ele, direto. Deus é o seu Pai, Deus sempre está com você. Ele te escuta, conhece os seus pensamentos, os seus sentimentos. Ele sabe o que você está passando. Ele te conhece como ninguém. Você só precisa se dedicar o seu momento para isso, estar ali com o coração aberto. Então vamos orar agora juntos, do jeito simples. Pai, eu estou aqui. Me ajuda a confiar que isso basta. Me deixa sentir a sua presença, porque eu preciso de Ti. Eu te entrego tudo que eu não consigo resolver. Todos os meus problemas, as minhas preocupações, tudo que me tira o sono, Pai. Obrigada, Pai, por não esperar que eu seja perfeita, por me aceitar como eu sou e por nunca me separar da Tua presença. E eu peço que cada vez mais eu possa me aproximar de Ti e viver no Seu amor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Guarda isso no seu coração. Deus não está esperando você acertar as palavras. Ele está esperando você aparecer. 3 da manhã, você acorda com o coração apertado. Aquela situação que não sai da sua cabeça. Você já orou por isso, sei lá, umas 10 vezes e nada. Aí vem aquele pensamento, será que Deus está me ouvindo mesmo? Hoje eu quero te mostrar uma coisa. O silêncio pode dizer tudo, menos que Deus está te ignorando. Inclusive, esse silêncio pode ser o preparo de Deus. Deus está te preparando para algo muito maior. Então você está sempre orando, ora por aquele emprego e vem uma negativa. Ora em oração por cura e o exame volta igual. Você clama por paz na sua casa. No dia seguinte, a mesma briga. E aí você pensa, eu estou errando alguma coisa? Deus está vendo o que eu estou vivendo? Cansa, eu sei que cansa. Cansa insistir, cansa parecer que você está falando pro vazio. E o pior, vem aquela voz bem baixinha dizendo, ele não liga tanto assim para você. E essa é a voz da enganação. Isso não é real. E eu vou te mostrar o porquê. Não é que Deus não te ouve, é que a gente confunde silêncio com descaso. A gente vive num mundo de resposta imediata. Mandou mensagem, responde agora. Pediu comida no aplicativo, tem que chegar em 2 horas. E sem querer, a gente leva isso para oração. Como se Deus fosse tipo um chatbot. Pediu, respondeu. Só que Deus não funciona assim. Deus é Pai. E Pai, às vezes, segura a resposta. Não porque não quer te dar a resposta, mas porque sabe que você ainda não está pronto para segurar o que está vindo. Então escreve seu primeiro nome aqui nos comentários. E coloca assim, eu tô aqui e eu vou continuar. E vamos orar por você. Pela sua espera, pela sua fé, que está sendo testada agora. E tem uma história que Jesus contou que explica isso. Jesus disse, imagina que você chega na casa de um amigo de madrugada. Você bate na porta e você pede, me empresta 3 pães, chegou visita na minha casa, visita surpresa. E o amigo grita lá de dentro, não me incomoda não, já tranquei tudo, as crianças estão dormindo, não vou levantar. Só que você continua batendo de novo e de novo, até que ele levanta. Não porque ele é seu amigo, mas porque você insistiu, porque você não desistiu. Então Jesus disse, continuem pedindo, continuem procurando, continuem batendo.
Lucas 11:9 diz: Peça e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta. Olha bem isso. Ele não está dizendo, peça uma vez e acabou. Ele está dizendo, continue, não desista, persista. Mas não é para você forçar Deus a fazer o que você quer. É para você mostrar que você não desistiu dele. Por exemplo, quando você insiste em oração, você não está cobrando resposta. Você está dizendo, Pai, eu ainda confio, ainda acredito que o Senhor não me esqueceu. E isso, essa fé que fica mesmo sem ver, Deus vê e honra. Então não é ore até Deus cansar. É ore até você entender que Ele já está trabalhando. Confie, não desista. Então faz uma coisa hoje. Pega aquela oração que você já fez muitas vezes. Aquela que parece que Deus não respondeu. Em vez de desistir, dá só mais um passo. Não precisa ser grande. Pode ser só, Pai, eu ainda estou aqui. Sabe por quê? Porque quando você continuar orando, você não muda Deus. Mas você muda. O silêncio começa a fazer sentido. E a espera, ela para de doer tanto. Você aprende a confiar, mesmo sem entender. Olha outro exemplo bíblico. Ana pediu por um filho por anos. Durante anos ela pediu isso a Deus. Ela ia no templo, chorava, orava e nada. Mas ela continuou. Não porque ela achou que ia convencer Deus, mas porque aquilo era importante demais para ela desistir. E Deus respondeu no tempo dele, do jeito dele. Então, pode não parecer agora, mas você não está longe. Não desiste hoje. Vamos fazer uma oração juntos. Entrega para Deus o que está pesando aí em você. Pai, eu preciso te dizer, eu tô cansada. Tô cansada de esperar, cansada de pedir e não ver nenhuma mudança. Mas hoje eu escolho ficar. Eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo. Eu entrego essa ansiedade, esse problema no trabalho, essa preocupação com a família, essa coisa que não sai da minha cabeça. Me dá força para não desistir. Me ajuda a acreditar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo nada acontecendo, Pai. E obrigada, Pai. Obrigada por não desistir de mim. Mesmo quando eu quase desisto de tudo, o Senhor nunca desiste de mim. Em nome de Jesus. Amém. Se nada fizer sentido hoje, fica com isso. Silêncio não é rejeição, é Deus te preparando. Ele não te esqueceu, Ele está trabalhando. Eu já passei por isso. Você fecha os olhos para orar e não vem nada. Como se você soubesse o que precisa falar, mas não sabe o que dizer. Não sabe como dizer. Não sabe nem por onde começar. E aí você fica ali, sem palavras. Se isso já aconteceu com você, hoje eu quero te mostrar uma coisa. Pode ser que você não precise de muitos pedidos, você precisa só de uma direção. Você tem decisão para tomar, mas está tão confuso que nem sabe o que é melhor. Aí você pensa, eu vou orar. Só que na hora, nada. Você não sabe o que dizer. Se você pede para o emprego dar certo, ou para Deus mostrar outro caminho. Se você pede cura, ou força para aguentar. Se você pede mudança ou paciência. E quanto mais você pensa, mais travado você fica. Porque no fundo, você não quer pedir errado. Você tem medo de orar por uma coisa e Deus querer outra. Então você faz uma lista mental gigante, família, saúde, trabalho, futuro, dinheiro. E quando chega na hora de orar, você não consegue organizar nada disso na sua cabeça. Aí vem aquele cansaço, como se a sua alma não tivesse energia nem para montar uma frase. E olha, isso não é falta de fé. Isso acontece quando você está exausto por dentro. Então, antes de qualquer coisa, eu vou te dar uma saída hoje.
Quando você não souber o que pedir, não peça. Sério. Em vez de tentar montar um pedido, faz uma coisa. Pede direção, pede sabedoria. Só diga: Pai, eu não sei o que fazer. Me guia. Pronto. Porque sabe o que acontece? Você tira o peso. Aquele peso de acertar a oração. E deixa Deus no controle de verdade. Você para de tentar controlar o resultado e começa a confiar no processo. Me diz nos comentários o que hoje você quer controlar porque não consegue confiar. Não precisa escrever a sua situação toda. Pode ser só uma palavra: eu vou orar. E tem uma história que Jesus contou que muda completamente como a gente vê isso. Jesus disse: o reino de Deus é como um comerciante procurando pérolas valiosas. Ele passa a vida inteira procurando, acha várias, mas um dia ele encontra a pérola, a mais rara, a mais valiosa. E sabe o que ele faz? Ele vende tudo o que tem, tudo, só para comprar aquela pérola. Porque quando você acha o que realmente importa, o resto deixa de ter valor para você. Deixa de competir. Mateus 13, 45 e 46. O reino de Deus é como um comerciante que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que tem e a compra. Olha o que Jesus está dizendo. Não é sobre acumular, é sobre focar. A gente vive orando por 1000 coisas ao mesmo tempo, querendo que Deus resolva tudo de uma vez, mas Jesus está mostrando outra lógica. Às vezes, o que você precisa não é de todas as respostas. É de uma direção clara, um eixo, uma prioridade, uma pérola. E quando você encontra isso, o resto se organiza sozinho. Então, em vez de você chegar em Deus com uma lista quilométrica, chega com uma entrega honesta. Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. Me mostra, Pai, qual caminho eu devo seguir. Porque o problema não é você não saber o que pedir. O problema é você achar que precisa ter tudo mapeado antes de orar. Mas Deus não está te pedindo para ter clareza. Ele está te oferecendo direção. Tem diferença. Clareza é você saber cada passo. Direção é você saber para onde ir. E confiar em Deus vai iluminar o seu caminho. Então, quando você não souber o que orar, transforme o não sei em me guia, Senhor. Não precisa pedir uma mudança gigante. Pede paz interna. Primeiro pede paz interior, porque quando você tem paz, você toma a decisão melhor. Enxerga tudo de uma forma mais clara, aguenta mais firme. Pede sabedoria e Deus vai te dar os melhores pensamentos ali para aquela situação. Vamos orar agora. E hoje a gente vai entregar exatamente isso, a confusão do nosso coração, da nossa mente. Pai, eu confesso que eu não sei o que pedir, eu não sei qual caminho seguir, eu não sei o que eu estou fazendo de certo. Mas hoje, Pai, eu entrego esse medo, essa decisão que eu preciso tomar, essa preocupação com o futuro, essa ansiedade, Pai, que não me deixa dormir em paz. Eu peço, Senhor, me guia, me mostra o principal, tira o que é distração da minha frente, me dá foco no que realmente importa para o Senhor, para a minha vida. E enquanto eu não vejo tudo claro, me dá paz, paz para confiar, esperar, paz para andar mesmo sem entender. E obrigada, Senhor, porque o Senhor não exige que eu tenha todas as respostas. O Senhor só quer que eu confie. E eu confio, Pai. Eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Guarda aí no seu coração. Deus não exige clareza, Ele oferece a direção para você. Você não precisa saber tudo. Você só precisa dar o próximo passo, que é ficar perto dEle. Você quer orar, mas não consegue. Não porque você travou, mas porque sente que não merece. Por causa do que você pensou,
Porque várias vezes você prometeu que ia mudar e você voltou para o mesmo lugar. Uma acusação. E aí você pensa, como você vai chegar perto de Deus assim? Então você se afasta. Você espera melhorar primeiro. Você espera se sentir pronto. Só que tem um problema nisso. E hoje eu vou te mostrar qual é. Você lembra do que você fez e a lembrança vem com um peso. Aquele peso que aperta o peito e faz você pensar, Deus não vai querer ouvir isso de novo. Aí você tenta orar, mas antes de falar qualquer coisa já vem aquela culpa. Você pensa, eu falei que ia mudar, eu prometi, e olha eu aqui de novo. E quanto mais você pensa nisso, mais longe Deus parece. Então você faz uma coisa, você se pune. Você para de orar, para de ler a Bíblia, para de ir para a igreja. Como se você tivesse que pagar primeiro, para depois você voltar. Como se Deus fosse um chefe decepcionado, esperando você dar uma desculpa. Só que, e se não for nada disso? Porque o problema não é o que você fez. O grande problema aqui é o que você acha que Deus é. Você acha que Deus está de braços cruzados, esperando você consertar tudo sozinho, para depois, talvez, te aceitar de volta. Mas não é assim que funciona. Deus não é o seu patrão. Deus é seu pai. E a diferença entre os dois, patrão espera resultado. Pai espera você voltar. Jesus contou uma história que muda essa ideia de merecimento na sua cabeça. Tem um filho na Bíblia que ele pega a herança do pai e gasta tudo. Desperdiça, com bebida, festa, gente que só estava ali pelo dinheiro. Quando acaba, ele tá sozinho, sem nada, passa fome, e aí ele pensa, até os empregados do meu pai comem melhor que eu vou voltar. Eu vou dizer, pai, eu pequei, não mereço mais ser seu filho, mas me aceita como empregado? Ele prepara o discurso inteiro, ensaia e começa a caminhar. De longe o pai vê ele chegando, ele se aproximando. E sabe o que o pai faz? Ele corre. Ele não espera o filho chegar. Ele não cruza os braços. Ele corre em direção ao filho. Abraça o filho antes dele falar qualquer coisa. E o filho tenta, pai, eu pequei, eu não. E o pai interrompe. E ele diz, traz a melhor roupa, traz as sandálias, prepara a festa, porque o meu filho estava perdido e agora ele voltou. Lucas 15:20. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Olha isso. Ele estava longe. O pai não esperou ele chegar, limpo, arrumado, com o discurso pronto. Ele correu enquanto o filho ainda estava sujo, ainda envergonhado, ainda ensaiando a desculpa. E sabe por que isso muda tudo? Porque você não precisa merecer o abraço de Deus. Você só precisa voltar. Deus não está esperando a sua perfeição. Ele só está te esperando você dar um passo na direção dele. Só um passo, só isso. Então hoje, faz uma coisa. Para de esperar estar pronto. Para de achar que você precisa consertar tudo sozinho antes de orar. Porque arrependimento não é castigo, arrependimento é retorno. E retorno não precisa vir com discurso. Pode vir só com presença. Se você não souber o que dizer, só diz pai e fica perto. Não precisa explicar, não precisa se justificar. Só volta. Porque Deus não está te cobrando perfeição, Ele está te esperando de braços abertos. Me diz nos comentários, sem detalhes, só honestidade, o que você tem usado como prova de que Deus não te quer perto. E vamos orar por isso, por você, pela sua volta. E hoje a gente vai entregar o peso nessa oração. Pai, eu preciso confessar que eu tenho me afastado, Pai, de Ti. Não porque o Senhor me rejeitou, mas porque eu achei que não merecia mais voltar. Eu carreguei essa culpa, essa vergonha, esse medo de não ser aceito.
Mas hoje eu escolho acreditar. Acreditar que o Senhor não está de braços cruzados para mim, que o Senhor está correndo em minha direção. Eu entrego esse erro que não sai da minha cabeça, essa culpa, essa coisa que eu fiz e que me faz sentir longe do Senhor, essa acusação, essa vergonha que me paralisa. Me ajuda a aceitar o perdão, não porque eu mereço, mas porque o Senhor oferece o perdão. Obrigada, Pai, por me querer perto, mesmo quando nem eu mesma me quero. Em nome de Jesus, amém. Se você não lembrar de nada hoje, lembra disso. Arrependimento não é castigo, é retorno. E retorno não exige perfeição, só exige um passo. Você fecha os olhos, respira fundo, comece. Pai, e daqui a pouco você está pensando na conta que vence amanhã. Aí você se esforça. Não, foca na oração. Volta para a oração, 2 segundos depois você está lembrando daquela conversa que te machucou. Ou daquela coisa que você precisa resolver no trabalho. E aí vem aquele peso. Eu não consigo ficar 2 minutos concentrado em Deus. E aí você se acha fraco, acha que é falta de fé. Que Deus olha para você e pensa, nem se esforçou direito. Mas e se eu te disser que não é sobre não se distrair, é sobre voltar? Você tenta orar de manhã, mas quando você tá ali, já vem aquela lista mental. Reunião, mensagem para responder, comida para fazer, criança para buscar. Você tenta de noite, mas o corpo tá exausto, a cabeça não para, você começa e apaga. Dorme fazendo oração. Aí você pensa, talvez eu não seja bom nisso. Talvez outras pessoas consigam, mas eu não. E sabe o que acontece? Você para de tentar. Porque se você não consegue fazer direito, melhor não fazer. Só que isso é uma mentira. Mentira que te rouba algo que você precisa, algo importante para você. Porque o problema não é a falta de foco, o problema é o excesso de peso. Você não se distrai porque você não liga para Deus. Você se distrai porque está carregando coisa demais. Preocupação demais, cobrança demais, cansaço demais. Quando a alma está sobrecarregada, a mente não aguenta ficar parada. Então, para de se culpar. Porque se distrair orando não te torna pior cristão. Te torna humano. E Jesus sabia disso. Ele contou uma história sobre por que a gente se distrai e sobre o que fazer com isso. Olha só. Jesus disse: um homem saiu para plantar. Ele jogou sementes, algumas caíram na beira do caminho, os pássaros comeram. Outras caíram no solo raso, brotaram rápido, mas murcharam no sol. E algumas outras caíram no meio dos espinhos. Elas brotaram, começaram a crescer, mas sabe o que aconteceu? Os espinhos cresceram junto e sufocaram. Jesus explicou: esses espinhos são as preocupações da vida, o peso do dia a dia, a ansiedade, a correria. E sabe o que isso faz? Sufoca a semente. Não porque a semente era fraca, mas porque o terreno estava cheio demais. Marcos 4, 18 e 19. Outros ainda são como a semente semeada entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os desejos por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Olha o que Jesus está dizendo. Não é que você não quer, é que você está sufocado. E quando você está sufocado, qualquer coisa distrai. Mas isso não significa que Deus desistiu de você. Significa que você precisa tirar os espinhos. E sabe como que você faz isso? Não orando perfeitamente, mas orando toda vez. Mesmo quando você se perde no meio, mesmo quando você dá branco, mesmo quando você recomeça 3 vezes na mesma oração. Porque fé não é sentir tudo certinho, fé é voltar toda vez. Então hoje faz uma coisa bem simples. Escolhe um lugar, pode ser um canto dentro da sua casa, pode ser no carro antes de sair. Escolhe uma hora, não precisa ser de madrugada, pode ser enquanto o café esquenta, pode ser antes de dormir.
e fica lá 2 minutinhos, só 2. Se você se distrair, volta. Se esquecer o que ia dizer, recomeça. Se a mente fugir 5 vezes, volta 6. Porque oração não é sobre duração, é sobre consistência. Não precisa ser longa, precisa ser real. E se você vai voltando todo dia, mesmo que seja 2 minutos, você vai perceber uma coisa: os espinhos começam a perder espaço. Me conta nos comentários qual pensamento mais te sequestra quando você tenta orar. Trabalho, conta, medo, relacionamento? E vamos orar por isso, pelo espaço que você precisa reconquistar. Então vamos orar agora. E hoje a gente vai entregar o peso que está sufocando você. Pai, eu confesso que minha cabeça não para. Eu tento me concentrar, eu não consigo. Eu quero estar aqui, mas eu me perco. E isso me faz sentir longe do Senhor, como se eu não fosse capaz. Mas hoje eu entrego isso, Senhor. Essa mente acelerada, as contas que me tiram o sono, preocupação com os filhos, medo do futuro. Tudo, eu te entrego tudo, Senhor, e me ajuda a tirar os espinhos, a fazer espaço para te ouvir, Senhor. E me ensina que oração não precisa ser perfeita, só precisa ser honesta. E obrigada, Pai, porque o Senhor não me rejeita mesmo quando eu me distraio. O Senhor só espera eu voltar. Em nome de Jesus. Amém. Então leve isso com você. Fé não é sentir tudo, é voltar toda vez. Você acorda atrasado, corre pro banho, pro café, pra vida. E no caminho você pensa, eu nem orei hoje. Aí vem aquela culpa, porque você sabe que precisa. Você quer orar, mas cadê o tempo? Entre trabalho, casa, conta, gente dependendo de você, sobra o quê? E no final do dia você cai na cama e pensa, mais um dia que eu não consegui. Mas hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode mudar tudo isso. O problema não é falta de tempo, é achar que Deus só aceita grandes coisas. Você vê aquelas pessoas que acordam às 5 da manhã para orar, fazem vigília, que passam horas na Bíblia e você pensa, eu deveria fazer isso. Mas você mal consegue 5 minutos. E aí você tenta, coloca o despertador mais cedo, promete que vai mudar, primeiro dia consegue, ótimo, segundo dia cansa, terceiro desiste. E aí vem aquela voz, você não serve para isso. Outras pessoas conseguem, mas você não. Essa voz que te engana. Então você para. Porque se não dá para fazer do jeito certo, melhor nem tentar. E sabe o que acontece? Você fica cada vez mais longe, não porque Deus se afastou, mas porque você achou que precisava de algo que não tem muito tempo. Só que Deus nunca pediu muito. Ele nunca disse, só me procure se tiver 1 hora livre. Ele nunca exigiu que você montasse um altar, acendesse vela, colocasse música de fundo. Isso é coisa que a gente inventou. E no processo, a gente transformou a oração em performance. Como se Deus medisse pelo tamanho, pela duração, pela estrutura. Mas não é assim. Porque, olha, você não tá fraco, você tá sobrecarregado. E Deus sabe disso. Ele não tá esperando você ter tempo. Ele tá esperando você incluir ele no tempo que você tem. E Jesus mostrou isso de um jeito que ninguém esperava. Jesus perguntou, com o que eu vou comparar o reino de Deus? E sabe o que ele usou? Não uma árvore gigante, não um cedro do Líbano. Ele disse, é como um grão de mostarda, o menor de todos, quase invisível. Você planta e nem parece que tem algo ali. Mas aí ele cresce e vira uma árvore, grande o suficiente para ter pássaros fazendo ninho. Jesus está dizendo, pequeno não significa insignificante, significa início. E início é o que Deus usa para construir o grande, o real. Marcos 4, 31, 32. É como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra, mas depois de plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes
que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Sabe o que isso muda? Tudo. Porque você não precisa começar grande. Você não precisa de hora perfeita, lugar perfeito, oração perfeita. Você precisa de constância. E constância não é muito. É sempre. 1 minuto todos os dias vale mais que meia hora uma vez por semana. Porque 1 minuto com verdade vale mais que 20 com culpa. Então para de esperar ter condição ideal para fazer oração. Começa com o que você tem, que é agora. Então hoje eu vou te dar 3 coisas práticas, pequenas, mas que mudam. 1. Escolhe uma frase. Pode ser: Pai, eu preciso de ti. Senhor, me guia. Obrigada por estar aqui. Uma frase que você repete ao longo do dia, no trânsito, antes de entrar numa reunião, antes de responder aquela mensagem difícil. 2. Micro-orações em decisões. Antes de escolher qualquer coisa hoje, respire e fala: Pai, isso é teu ou meu? Não precisa de 5 minutos, precisa de atenção. 3. 1 minuto fixo. Escolhe um momento, sempre o mesmo. Pode ser enquanto o café desce. Pode ser no banho. Pode ser antes de dormir e fica ali 1 minuto, só você e Deus, sem celular, sem distração, só presença. Me diz aqui nos comentários o que você precisa soltar hoje para caber Deus no seu dia. Pode ser uma palavra só. E vamos orar. E hoje a gente vai entregar a correria. Pai, eu confesso, eu vivo no automático. Acordo, corro, resolvo, apago. E quando vejo, o dia já acabou. Eu quero, Pai, ter um tempo para o Senhor. Mas eu nunca consigo. Então hoje eu peço, Pai, me ensina a te incluir. Não quando eu tiver tempo, mas no tempo que eu já tenho. Eu entrego essa sensação de sempre estar devendo, de nunca ser suficiente, de nunca conseguir fazer certo. Me ajuda, Pai, a acreditar que 1 minuto com verdade vale mais que 1 hora com culpa. E que o Senhor não mede oração por tamanho, mas por coração, por intenção. Obrigada, Pai, por não exigir o que eu não consigo fazer. Obrigada por aceitar o que eu posso fazer, Pai. E me ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então anota isso. Constância não é muito. Constância é sempre. E se você começar pequeno hoje, daqui a 1 mês você olha para trás e vê uma árvore crescendo. Você já teve certeza de alguma coisa e depois descobriu que era só a sua ansiedade falando? Tipo assim, você ora, pede direção e aí vem um pensamento forte, uma urgência, uma certeza, você age e depois dá errado. Aí você fica confuso. Eu achei que era Deus falando. Eu senti que era. Por que deu errado? E sabe o que isso gera? Medo de ouvir. Medo de errar de novo. Então hoje, no último episódio dessa jornada de 7 dias, eu quero te ajudar com uma dica, um filtro, para você saber quando é Deus falando e quando é só você, só a sua cabeça. Você tem uma decisão para tomar. Um emprego, relacionamento, mudança. E aí você ora. E fica esperando um sinal claro, mas nada vem. Então você força, você procura um sinal, abre a Bíblia em qualquer página, espera alguém dizer algo profético. Procura confirmação em tudo e qualquer coisa que apareça, se encaixar, você chama de Deus falando. Aí você age, com pressa, com medo de perder a janela e às vezes dá certo, mas às vezes desmorona. E você fica, será que eu ouvi errado? Será que eu não sei ouvir Deus? Será que Ele não fala comigo? E olha, isso não é falta de fé, é medo de errar. E esse medo te faz confundir impulso com direção. Porque o problema não é você ouvir pouco. O problema é você construir sem base. A gente quer resposta rápida. A gente quer que Deus fale hoje.
para a gente agir amanhã. Mas não é assim que ele funciona. Deus não te dá o mapa inteiro, ele te dá o próximo passo. E sabe como você sabe que é ele falando? Não pelo volume, não pela intensidade, não pela emoção, mas pela coerência. Porque Deus não vai te dizer uma coisa hoje que contradiz o que ele já te ensinou ontem. Ele não vai te trazer paz num dia e pânico no outro. Ele não vai te guiar para algo que destrói quem você é em Cristo. Jesus explicou isso de um jeito tão simples que a gente até esquece. Jesus disse: todo aquele que ouve minhas palavras e pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a enchente, veio o vento e a casa firme. Mas quem ouve e não pratica é como quem constrói na areia. Mesmo a chuva, mesmo enchente, mesmo vento e a casa desmorona. A diferença não estava no que ouviram. Os dois ouviram a mesma coisa. Foi a mesma chuva, a mesma enchente, o mesmo vento. A diferença estava na base. Um construiu devagar, com fundamento. Já o outro construiu com pressa, rápido, sem estrutura. E quando veio a pressão, só ficou em pé o que tinha raiz. Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Então, olha só o que Jesus está dizendo. Não basta ouvir. Porque qualquer um ouve, qualquer um sente, qualquer um tem impressão. Então aqui vão 3 filtros para você saber se é Deus ou não. 1. Paz ou pânico. Deus traz clareza progressiva, ele não gera urgência desesperada, e se você está sentindo, preciso decidir agora ou vou perder, para, respira, isso não é Deus, é ansiedade. 2. Precisa ter coerência com o que ele já disse. Deus não vai se contradizer. Se a sua resposta vai contra o caráter de Jesus, não é dele. 3. Fruto. Gálatas 5 diz: amor, paz, paciência, bondade, domínio próprio. Se a direção te torna mais ansioso, impossível ou orgulhoso, não veio de Deus. Então hoje faz isso. Pega aquela área da sua vida que está sem base, aquela decisão que você está empurrando com pressa, aquele caminho que parece certo, mas te tira a paz. E para. Pergunta: Pai, isso vem de ti ou de mim? E se não vier clareza hoje, espera. Porque direção não é certeza no caminho inteiro. É obediência ao próximo passo. Às vezes, o processo é simplesmente ficar quieto, esperar e deixar Deus construir a base. Porque casa na areia levanta rápido, mas desmorona fácil. Casa na rocha demora a construção, mas aguenta qualquer tempestade. Me diz nos comentários qual área da sua vida está sem base e você já sabe. Não precisa detalhar, só reconhece. E vamos orar por isso, pela sua pausa, pela sua obediência. Essa pressa muitas vezes não é de Deus. Então vamos orar. E hoje a gente vai entregar a urgência que a gente sente. Pai, eu confesso, eu tenho pressa de saber, de decidir, de ter certeza. E nessa pressa eu confundo minha voz com a tua voz, Pai. Eu confundo ansiedade com direção, eu confundo impulso com fé. Então hoje, Pai, eu peço, me ensina a esperar, me ensina a ouvir de verdade, não com emoção, mas com discernimento, Pai. E eu entrego essa decisão que me tira o sono, esse caminho que parece certo, mas não me dá paz, esse medo de errar de novo. Me mostra, Pai, o próximo passo, só o próximo, e me dá coragem para obedecer, mesmo sem ver o final.
Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por não me dar o mapa inteiro, porque se tu desse, eu confiaria no mapa e não em Ti, Pai. Me faz mais forte, mais focado, mais paciente, mais próximo de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você guardar uma coisa dessa jornada, que seja isso. Direção não é certeza, é obediência ao próximo passo. Nós passamos 7 dias juntos, 7 dias reaprendendo a orar, sem fórmula, só verdade. E se você chegou até aqui, você não é mais a mesma pessoa de 7 dias atrás, porque você aprendeu que conversa simples já é oração, que silêncio não é rejeição, que você não precisa de clareza, você só precisa da direção do Pai. Que arrependimento não é castigo, é retorno. Que fé não é sentir tudo, é voltar toda vez. Que constância não é muito, é sempre estar ali. E que Deus não exige perfeição, só a sua presença. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora, porque a caminhada não termina aqui. Amanhã a gente começa uma nova jornada e dessa vez com salmos. Aqueles que acalmam o coração quando nada mais consegue acalmar. Porque oração não é só falar, também é receber. E os salmos são Deus falando de volta. Então fica comigo, a caminhada continua. E antes de você ir, se essa série te transformou, compartilha com alguém que precisa reaprender a orar. Alguém que esqueceu que Deus é perto e não longe. Que Deus te abençoe imensamente. Amém?